Olá! Toda matéria conhecida é formada por átomos. E os átomos eles são agrupados de acordo com o seu número atômico, que é o número de prótons que ele possui no núcleo. Átomos com o mesmo número atômico são átomos do mesmo elemento químico. Aqui eu tenho representado todos os elementos conhecidos. E esse número pequenininho é o tal do número atômico, que é o número de prótons. Átomos com o mesmo número de prótons são átomos do mesmo elemento. Então, aqui eu tenho hidrogênio, é o elemento hidrogênio, elemento berílio, lítio, boro, carbono. Toda a matéria conhecida é formada por esses elementos aqui. A junção de átomos do mesmo elemento ou não forma a substância. Então, toda matéria é formada por substâncias. Por exemplo, o gás oxigênio, que é o gás que respiramos, é representado assim, O2. 2 átomos de oxigênio. O gás nitrogênio, N2. Substância nitrogênio, substância oxigênio, água, H2O. Então, a junção de átomos do mesmo elemento ou não forma a substância. Eu posso classificar a substância de duas formas. Se tiver um elemento químico, ela é chamada de substância simples. Se tiver 2 ou mais elementos, ela é chamada de substância composta. Gás oxigênio, gás nitrogênio são exemplos de substâncias simples, formadas por um único elemento. Já a água é o exemplo de uma substância composta. Cada substância, então, é representada por uma fórmula, elementos iguais simples, elementos diferentes, composta. Joia! Outro ponto. Sistema na química é a porção da matéria analisada. Por exemplo, eu tenho aqui um copo com um líquido transparente. Esse líquido, se eu quiser estudar a composição desse líquido ou as reações que podem estar ocorrendo aqui dentro, eu chamo, então, esse líquido de sistema. É a parte de interesse, a parte que eu vou estudar. Eu posso classificar esse sistema de acordo com a sua composição. Se nesse líquido tiver apenas uma única substância, a gente fala que é uma substância pura. Se tiver mais de uma substância aqui dentro, eu tenho uma mistura. Na prática, uma forma de diferenciar ou descobrir se é puro ou mistura é de acordo com as suas propriedades físicas. Porque substância pura tem propriedades físicas como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade constante. Já uma mistura não. As propriedades físicas são variáveis. Claro, né? Depende da mistura. Qual deve ser a densidade da água com o sal? Depende da quantidade de água e sal que eu tenho aqui dentro. Tudo bem? A maior parte dos materiais que nós encontramos na natureza, ou mesmo produzido pelo homem, são misturas. E aqui eu tenho alguns exemplos. Então, o ar. O ar, é claro, é uma mistura complexa, mas eu tenho como gás majoritários o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Nesse caso, é uma mistura com 3 componentes. Cada substância ou cada fórmula que compõe uma mistura a gente chama de componente. Álcool hidratado, etanol e água. É uma mistura com 2 componentes. Água mineral. Água mineral ou qualquer outro tipo de água, né, água da torneira, água da chuva, são exemplos de misturas. A água será considerada substância pura se tiver escrito apenas água ou água destilada, que eu posso considerar uma substância pura. Petróleo e seus derivados são misturas complexas. Ouro 18 quilates é uma mistura com 3 componentes. Então, um sistema ele pode ser puro ou ele pode ser uma mistura. Aqui eu tenho um exemplo. Substância água, características físicas da água e o etanol. E aqui as características físicas do etanol. Agora vou misturar etanol com água. Todas essas propriedades serão diferentes. A temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade dessa mistura depende da mistura. Mas vale destacar que são propriedades diferentes dos componentes individuais. Também é interessante perceber que nessa mistura etanol e água,
qual será a densidade? A densidade de uma mistura é uma média ponderada dos seus participantes. No caso, vai ser um valor que vai estar entre a densidade da água e a densidade do etanol. A densidade vai estar aqui no meio, entre 1 e 0,78. Ah, mas é mais perto de 1 ou mais perto de 0,78? Depende da substância predominante. Se eu tiver mais água, a densidade da mistura vai ser mais próxima de 1. Se eu tiver mais etanol, vai ser mais próxima de 0,78. Vai ser aqui no meio e vai depender do componente majoritário. Se por acaso eu tiver 50% de cada, a densidade da mistura será exatamente a média, será exatamente o meio. Tudo bem? Joia. Curva de aquecimento. O que é curva de aquecimento? É um gráfico que relaciona temperatura por tempo ou temperatura por calor. Pelo formato da curva de aquecimento, eu consigo diferenciar uma substância pura de uma mistura. No caso de substância pura, durante a fusão e ebulição, a temperatura permanece constante. Aqui eu tenho um exemplo. Então, imagine água pura no estado sólido, a menos 5 graus. Então, eu começo no tempo zero, a menos 5. Começo a aquecer o gelo, a temperatura começa a aumentar. Então, o sólido começa a aquecer. Quando a temperatura atingir 0 graus, que é a temperatura de fusão, o gelo começa a derreter e, nesse ponto, a temperatura permanece constante. Aqui, nesse patamar, eu tenho a fusão. E eu tenho, ao mesmo tempo, o sólido e o líquido. É o derretimento. Derreteu tudo, o líquido volta a aquecer. Quando chegar nos 100 graus, quando chegar na ebulição, o líquido começa a virar vapor. Nesse momento, a temperatura permanece constante. Eu tenho aqui, nesse trecho, o estado líquido e o estado gasoso existindo. Eu só tenho o gás volta a aquecer. Então, para uma substância pura, durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura permanece constante. Já para uma mistura, não. Na mistura, eu tenho um intervalo de fusão e um intervalo de ebulição. Então, aqui imagine aquecendo o sólido. Então, o tempo passa, o sólido vai aquecendo. Durante a fusão, repare que a temperatura não é constante, ela começa num valor e termina no outro. Então, aqui é a fusão, aqui é o líquido aquecendo. Durante a ebulição, a mesma coisa. Eu tenho um intervalo de ebulição, ela começa no valor e termina em outro valor. E aqui é só o gás. Então, para a substância pura, fusão e ebulição constante, para mistura, não. Eu tenho um intervalo de fusão e intervalo de ebulição. Só que eu tenho misturas particulares, casos particulares, que é a mistura azeotrópica e a mistura eutética. Na azeotrópica, que é esse caso, apenas a ebulição é constante. Então, eu tenho sólido, sólido derretendo, intervalo, líquido, líquido virando gás, constante. Apenas a ebulição é constante. Isso é para uma mistura azeotrópica. Já para uma mistura eutética, eu tenho apenas a fusão constante. Então, eu tenho sólido, durante a fusão a temperatura permanece constante, aquece o líquido, aí na ebulição é um intervalo. Então, geralmente misturas têm esse comportamento, sem temperatura constante, intervalos. Só que eu tenho casos particulares, que é a azeotrópica, que a ebulição é constante, e a eutética, fusão constante.